Adoramos ao Senhor com a nossa voz, com a nossa alma, com os nossos sentimentos, com o nosso pensamento. Adoramos ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias, para nós lermos a Santa Palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 6. Aleluia. Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 20, nós vamos ler a santa palavra do Senhor. E você que encontrou, eu o convido a ficar de pé, se você puder, com toda reverência, a santa palavra do Senhor. Amém. As bem-aventuranças e os ais, é o título que tem na minha Bíblia. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês os que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indignos por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exulte, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês hão de passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Até aqui a leitura. Santo Deus bendito, Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Aleluia. Glórias e honra seja para sempre dado a Ti, Senhor. Porque és o Deus Todo-Poderoso, és o Deus da igreja. E nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, para Te adorar na beleza da Tua santidade, para prestar o nosso culto a Ti, para declarar em alto e bom som que o Senhor reina, que o Senhor reina e reina eternamente, de geração a geração, que o Senhor é o nosso Deus e é o nosso Pai. Aleluia, Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade tão preciosa que o Senhor preparou para estarmos aqui. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio de podermos nos reunir em nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é a verdade. A Tua palavra é o nosso alimento. A Tua palavra é vida. Oh, Deus, e nós queremos receber do Senhor. E nós queremos aprender com o Senhor, com a Sua palavra. Fala conosco, meu Deus. Espírito Santo, ilumina a mente, o entendimento de cada irmão, de cada pessoa aqui, para que possam receber a Tua palavra e guardar no coração, para não pecar contra o Senhor, mas para que possam permanecer no temor do Senhor, na presença do Senhor todos os dias, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém
Glória a Deus, amém. Pode sentar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que têm vindo todos os domingos sabem que nós temos feito uma sequência, né, aqui no Evangelho segundo Lucas. E hoje nós lemos aqui as bem-aventuranças que Jesus proferiu e foram registradas por Lucas. Vale lembrar que, ainda que seja parecido, mas não é igual. E certamente não foi o mesmo sermão que está registrado em Mateus, no capítulo 5, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Lá é o sermão da montanha, é o sermão do monte. Aqui em Lucas é o sermão da planície. Quando você lê em Mateus, você vê que Jesus, vendo a multidão, então ele sobe ao monte. E os seus discípulos e uma grande multidão se aproxima para ouvir. Aqui em Lucas é o contrário, ele está no monte e ele desce do monte. Aí chega em um lugar plano e naquele lugar plano, então ele profere o seu sermão. Cronologicamente também o Sermão do Monte, escrito por Mateus, foi antes. Parece que foi antes da escolha dos 12 apóstolos, enquanto o Sermão da Planície foi depois da escolha dos 12 apóstolos. Então, claramente dá para ver que é outro. E o conteúdo também, mesmo sendo em alguns pontos parecidos, não é o mesmo. É diferente. Nós lemos em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 20, onde está escrito: então, olhando para os seus discípulos, Jesus disse. E aí começam as bem-aventuranças. E vale lembrar que aqui são menos do que o que está escrito em Mateus, no capítulo 5. Bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. A expressão pobre aqui não se refere àqueles que são desprovidos de bens, mas àqueles que são completamente dependentes de Deus. Aqueles que são completamente dependentes de Deus e reconhecem essa dependência de Deus. Esses são os bem-aventurados e deles é o reino dos céus. Alguém pode ser desprovido de bens materiais e ao mesmo tempo ser arrogante e ao mesmo tempo achar que não precisa de nada, que não precisa de ninguém, que não precisa de ajuda. Por outro lado, alguém pode ter bens materiais e reconhecer que os bens não é a sua riqueza é Deus, é depender de Deus, é precisar de Deus e reconhece que precisa de Deus. Então esses são os bem-aventurados, são aqueles que se rendem, são aqueles que se entregam, são aqueles que reconhecem a sua dependência. Esses são bem-aventurados. Você reconhece que precisa do Senhor, você reconhece que não é capaz de fazer nada sozinho, você reconhece que precisa da intervenção de Deus na sua vida, na sua família, então você é um bem-aventurado. Esses são os bem-aventurados. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome. Aqui, parou aqui. Mas se você vê o paralelo lá em Mateus, no capítulo 5, ele diz os que têm fome e sede de justiça. Tem fome e sede de justiça. Não necessariamente que seja fome de alimento para o corpo, mas tem fome e sede de justiça, de que as coisas andem com justiça, de que as pessoas não sejam pisadas, não sejam humilhadas, não sejam desprezadas, mas haja
justiça, esses são bem-aventurados. Bem-aventurados os que agora choram. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Meditando sobre essa palavra, eu lembrei de uma palavra que o apóstolo Pedro escreveu, aconselhando os seus leitores, aconselhando os cristãos a terem uma vida correta, a terem uma vida consagrada a Deus, a terem uma vida que não tem de que se envergonhar ou não tem de que temer. E o apóstolo Pedro diz que se nós sofremos por causa do nome de Cristo, porque somos cristãos, porque vivemos uma vida correta, então nós devemos nos alegrar com isso. Aí ele diz assim, mas que glória há se alguém sofre porque fez coisa errada? Se alguém sofre porque matou, porque roubou, porque defraudou alguém, prejudicou alguém, e depois foi pego, e quando foi pego, aí caiu no choro. Que glória há nisso? Não há glória. Mas para aqueles que sofrem por causa do que é correto, do que é justo, esses são bem-aventurados. No versículo 22 ele disse assim, bem-aventurados são vocês, quando as pessoas os odiarem e expulsarem de sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indignos, por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus. Em algum momento você já foi ridicularizado, rejeitado, criticado, deixado de lado, porque é crente em Jesus, por causa da sua fé, por causa do seu testemunho de cristão? Jesus disse que nós devemos nos alegrar quando isso acontecer. Você já teve a experiência de ser excluído por causa da fé? De ser retirado de algum lugar por causa da fé? Muitos dos discípulos do Senhor já tiveram a experiência de serem convidados, é uma palavra assim, leve, né? Convidado a se retirar. Saia daqui. Eu não quero você aqui, porque você com essa sua fé, eu não aceito você. Eu passei por isso uma vez. Eu estava visitando uma família e estava numa casa. Não foi aqui em Petrolina, foi em outra cidade. Pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho. De repente, a dona da casa levantou a voz e disse, olha, sai da minha casa. Eu não quero crente aqui em casa, sai daqui de casa. Eu digo, tudo bem. E tive que sair. Não é bom não, viu? Não é bom não. Mas Jesus disse que isso ia acontecer. Eu vou fazer o quê? No nosso Brasil, na nossa nação, isso pode acontecer de alguém rejeitar você porque é crente em Jesus. No versículo 22, Jesus diz assim, alegrem-se naquele dia e exulte, porque é grande a recompensa de vocês no céu. Amém? Olha, Jesus disse assim, alegrem-se naquele dia e exulte,
porque é grande a recompensa de vocês. Onde? No céu. Jesus falou de uma recompensa no céu. Jesus disse que tem uma recompensa no céu. Você acredita no céu? O céu é uma promessa do Senhor para os seus filhos, para o seu povo. E aqui, Jesus disse que é grande a recompensa nos céus. Isto é para os bem-aventurados, para os que são fiéis, para os que permanecem na palavra, para os que amam o Senhor acima de tudo, para aqueles que estão dispostos a entregar sua vida e servir ao Senhor e dar testemunho do Senhor. Esses são bem-aventurados e têm uma grande recompensa no céu. É a palavra de Jesus. Aleluia. Alegrem-se naquele dia e exulte, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Amém. Está aqui. Medite nisso. Nós vivemos numa geração em que pouco se fala do céu. Nós vivemos numa geração em que muito pouco se pensa no céu. E há uma orientação clara da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, ele exorta os seus leitores em Colossos e em nós aqui, que estamos aqui também em Petrolina. Pense nas coisas do alto, pense nas coisas do céu, onde Cristo estará sentado à destra de Deus. Pense nas coisas do céu. O problema é que muitos querem recompensa aqui. O problema é porque muitos querem uma recompensa instantânea, já. E Jesus prometeu uma recompensa nos céus. Eu quero lembrar para os irmãos que Deus está conosco aqui e permanece conosco aqui todos os dias, porque Ele prometeu. Então Ele está conosco, mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo na dificuldade, o Senhor está conosco. No Salmo 23, versículo 6, bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ele está falando da presença do Senhor aqui, da bondade do Senhor aqui. Mas no final ele diz, e o Senhor me receberá na sua glória para todo sempre, na sua casa para todo sempre. Então nós somos convidados a pensar no céu. Quando estava terminando o ministério de Jesus na terra, Jesus reúne os seus discípulos e ele fala do céu. E ele diz aos seus discípulos que devem pensar no céu. Em João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, ele diz, não se turbe o vosso coração, não fique perturbado, aflito, não fique assim, acredite em Deus, acreditem também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu quero lembrar para os irmãos que a casa do pai é no céu. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Jesus não estava se referindo à casa do Pai como o templo construído de pedras, mas o céu, para onde ele foi preparar lugar, prometendo voltar um dia para nos buscar. Devemos pensar no céu. Que seja crente, que não seja, todo mundo sabe que a vida aqui é uma passagem. Vez por outra a gente encontra algumas pessoas com mais de 100 anos, mas são poucas, viu? São poucas. O tempo passa. Vai passar.
E para aqueles que creem em Jesus e entregam sua vida a Jesus, Jesus foi preparar lugar no céu. É certo que o Senhor vai voltar em glória naquele grande dia que Ele já sabe quando é. Eu não sei quando é, mas Ele sabe e Ele vai vir em glória. E aqueles que morreram e foram sepultados vão ressurgir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele disse que nem todos vão morrer, mas todos serão transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, se ele vier hoje, a gente está aqui, ó, sentado aqui, seremos transformados. Fala comigo assim, transformado. Aí você pode dizer, pastor, não sei como é isso, não. Você não precisa saber como é, só precisa crer que Deus pode fazer aquilo que você nem entende. Deus pode. E a palavra de Deus diz, é verdade. Seremos transformados naquele dia que Jesus vier buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, é um texto que eu sempre lembro com alegria e lembro com esperança, porque ele diz para os irmãos, vocês não devem ser como aqueles que não têm esperança. Você tem esperança? Você crê em Jesus? Então você tem esperança. Porque nós cremos que Jesus morreu, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou, ele venceu a morte, aleluia, Jesus vive. E esse Jesus que venceu a morte e voltou para o Pai, ele prometeu voltar um dia aqui. Ele prometeu voltar um dia, e ele vai vir em glória, e ele vai vir na companhia dos santos anjos. A trombeta de Deus vai soar, a trombeta de Deus vai raiar, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos, a palavra é, serão arrebatados. Serão arrebatados. Arrebatados para onde? Para o céu. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Tenha esperança. Jesus preparou um céu para aqueles que creem. Eu não tenho condição de apontar quem vai e quem não vai para o céu. Mas eu tenho condição de ver pela palavra de Deus que aqueles que creem em Jesus Cristo, que aqueles que se entregarem a Jesus Cristo, vão para o céu. Foi ele que disse. Preste atenção. Não é por merecimento, é por graça. Nós não merecemos. Você pode pensar, mas eu não mereço, né? É verdade, não merece. Mas a graça de Deus alcançou a mim, alcançou a você. A graça de Deus nos salvou, nos perdoou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, e no versículo 8, ele disse, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus. É preciso crer. É preciso crer. Eu creio, Senhor. Eu creio na tua palavra. Eu creio na tua promessa. Eu sei que não mereço, mas eu creio. Obrigado porque o Senhor me deu esta grande salvação, mesmo sem eu merecer. Obrigado, Senhor. Isto é graça, louvado seja o nome do Senhor. Isso é céu, Ele preparou os céus para nós. Irmãos, nós somos convidados a meditar sobre o céu. Jesus disse que há um grande galardão. Interessante que a palavra aqui é uma grande recompensa. Não é uma recompensazinha não, viu?
Não é algo insignificante, não. Não é algo pequenininho, não. Ele disse que é grande. Há uma grande recompensa nos céus. E nós devemos viver todos os nossos dias aqui, aguardando este grande dia que ele vai vir. Nós não sabemos quando, mas sabemos que ele vai cumprir a sua palavra. Quando Jesus estava sendo elevado aos céus, depois de 40 dias da ressurreição, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele ressuscitou no terceiro dia. E ele apareceu aos seus discípulos, a diversos discípulos, por vários dias. Em Atos, no capítulo 1, diz que foram 40 dias. Por 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos. No 40º dia, Jesus reúne os seus discípulos no Monte das Oliveiras, dá as últimas instruções, e ali ele é elevado aos céus, enquanto os discípulos de Jesus ficam olhando ele subir. Em Atos, no capítulo 1, diz que ele desapareceu em uma nuvem. Em uma nuvem, ele desapareceu. E os discípulos continuavam olhando. Continuavam olhando para o céu, olhando para o alto. Você já ficou olhando um avião? Está passando aí, daqui a pouco você vai seguindo, daqui a pouco ele desaparece em uma nuvem, ou fica tão distante que não dá para ver mais? Os discípulos de Jesus ficaram olhando para o alto enquanto Jesus subia. E eles ainda olhando para o alto, não viam mais. Apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Eram anjos. E disseram assim: varões galileus, por que vocês continuam olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, ele vai voltar do mesmo modo que vocês viram ele subir. É uma promessa. Uma promessa da palavra. É uma promessa que ele vai voltar. Que ele vem buscar a igreja. Ele conhece cada um dos seus. Ele não se confunde. Ele sabe quem sou eu, ele sabe quem é você. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida. E você que está aqui nesta noite e ainda não fez a sua decisão, eu quero dizer que Jesus ama você, ele quer salvar a sua alma, ele quer perdoar os seus pecados, ele quer que você creia e declare que crê nele e se entregue a ele, crendo com o coração e confessando com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia diz que assim serão salvos aqueles que crê com o coração e confessa com os lábios. Curve a sua cabeça. Obrigado, meu Deus, pela tua presença, pela tua palavra.